Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje vamos diretos ao assunto e preparem-se porque vamos mergulhar naqueles temas profundos e literalmente transformadores do Pentecostes. E atenção, não vamos ficar pela rama ou pela típica história que ouvimos na catequese. Guiados pelo brilhante comentário teológico de Marie-Noël Tabout, vamos desmontar este texto para perceber o que significa mesmo esta força que promete mudar por completo o paradigma da humanidade com uma autêntica nova criação. Para não nos perdermos, vamos dividir esta nossa exploração em 4 partes muito claras. Primeiro, o novo Sinai. Depois, o espírito da criação. De seguida, o mosaico humano. E, por fim, a missão do perdão. Comecemos então pela primeira parte, um novo sinal. Ora bem, imaginem o cenário. O primeiro texto dos Atos dos Apóstolos leva-nos para uma Jerusalém antiga a arrebentar pelas costuras com peregrinos. Eles estavam lá reunidos para a grande festa judaica que celebrava exatamente o dom da lei a Moisés. E reparem neste contraste maravilhoso. No antigo Sinai, a lei foi entregue em pesadas tábuas de pedra, no meio de trovões avassaladores e de uma montanha a deitar fumo. Era uma exigência de obediência puramente externa. Mas agora, no Pentecostes, há uma viragem de 180 graus. A lei passa a ser escrita diretamente em corações de carne, impulsionada pelo som poderoso de um vento fortíssimo e daquelas famosas línguas de fogo. Ou seja, passamos de uma lei física, gravada na pedra, para uma lei espiritual, interna. É no fundo o complemento exato daquela antiga profecia de Ezequiel. E se recuarmos um bocadinho, lembram-se da velha história da Torre de Babel? Aquilo foi basicamente a primeira grande experiência falhada de sinergia corporativa forçada, um verdadeiro totalitarismo da antiguidade. Uma tentativa super arrogante de obrigar toda a gente a ter a mesma língua e um pensamento único. E qual foi o resultado? Uma confusão total, claro, que foi a maneira de estancar aquele desastre. E aqui a genialidade da Tabout acerta na mos. O Pentecostes atua literalmente como o oposto de Babel. Em vez de impor uma uniformidade perigosa e cega, traz-nos a verdadeira unidade. E como? Celebrando a diversidade. De repente, temos múltiplas línguas a ser faladas ao mesmo tempo e, de forma incrível, toda a gente se entende. O que nos leva ao ponto número 2, o espírito da criação. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante com o Salmo 104 a baralhar por completo a nossa noção de tempo. A criação não é, de todo, um evento distante que aconteceu lá atrás no passado e acabou. A passagem diz-nos, tu envias o teu sopro, eles são criados. Tu renovas a face da terra. Isto é absolutamente fascinante. O sopro divino, o Espírito, não é um relojoeiro reformado que deu corda ao mundo e foi embora. É uma energia brutal, ativa e contínua, que está constantemente a criar e a renovar a vida a cada milissegundo que passa. E isto desvenda um conceito teológico que era hipercrucial no judaísmo antigo, o 8º dia. Pensem assim, os 7 primeiros dias foram a criação original. Então, o que era o 8º dia? Era o momento mais aguardado de sempre, o dia do Messias. Representava a derradeira e definitiva nova criação da humanidade, a versão final. O que estes textos nos dizem é que os eventos do Pentecostes marcam precisamente a chegada exata desse 8º dia. É uma recriação literal e profunda de todo o espírito humano. Avançamos para o terceiro ponto, o mosaico humano. O que eu acho fenomenal na primeira carta de Paulo aos Coríntios é como ele pega em toda esta teologia super abstrata e elevada e a atira com força para a nossa realidade social, para o chão do dia-a-dia. A visão de Paulo vira as estruturas sociais rígidas da época completamente ao avesso. Judeus ou pagãos, as fronteiras religiosas caem por terra. Escravos ou homens livres, de repente a classe social perde qualquer significado. Ele está basicamente a deitar abaixo hierarquias de superioridade e a apagar de vez o preconceito humano e o racismo. Fica tudo nivelado. A grande ideia aqui é que esta nova comunidade não foi pensada como uma daquelas pirâmides corporativas rígidas, com o topo a mandar e a base a obedecer cegamente. Nada disso. É um mosaico vibrante, vivo. E quem já viu um mosaico sabe perfeitamente que cada peça minúscula, com a sua resta, a sua cor e formato diferente, é absolutamente essencial. Isto tem um peso enorme para a nossa sociedade atual porque nos prova, sem margem para dúvidas, que as nossas diferenças não são falhas a corrigir, são sim características valiosas, presentes e indispensáveis. No fundo, as diferenças não são defeitos de fabrico, são mesmo as funcionalidades que compõem a imagem completa. E chegamos, por fim, ao 4º ponto, a missão do perdão. Se mergulharmos no Evangelho de João, percebemos qual é, afinal, o propósito prático, final e transformador de ter este espírito. É uma sequência lógica que não engana ninguém. Passo 1, o Pai envia Jesus ao mundo. Passo 2, Jesus, num gesto que nos faz recuar diretamente ao sopro da criação no livro do Gênesis, sopra o Espírito sobre os discípulos. Passo 3, os discípulos são agora enviados com um objetivo:
Ou seja, este espírito não é um troféu para dar superpoderes ou estatuto a quem o recebe. É dado de forma explícita para uma missão gigantesca e muito ativa: a capacidade de perdoar pecados. E este contraste final é simplesmente brutal. Reparem bem, de um lado temos o caminho do mundo, uma espiral infinita de ódio onde o ser humano se comporta como um lobo para com os outros, perpetuando a violência sem fim à vista. Do outro lado, o caminho do espírito, ilustrado pela figura pacífica do Cordeiro, assumir a absoluta não-violência e oferecer um perdão incondicional. O perdão, nesta história, não é uma atitude fofinha, um gesto simpático da sociedade. É a única ferramenta radical, a única arma disruptiva que é capaz de quebrar, de uma vez por todas, este ciclo vicioso da humanidade. E, vamos ser sinceros, isto carrega uma responsabilidade um bocado assustadora para o nosso dia-a-dia. O texto é claríssimo sobre o peso desta decisão. Se escolhermos reter esse perdão, se nos recusarmos a partilhar esta nova forma de olhar para o outro, estamos a deixar o mundo encurralado na sua própria miséria, atirado para o desespero mais profundo. A verdade é que somos nós, a humanidade, que detém o poder incrível de pronunciar e tornar o perdão divino uma realidade visível no meio em que vivemos. Por isso mesmo, e para terminar, deixo-vos com esta reflexão que não nos deixe indiferentes. Quando é que chegará, de facto, esse tão aguardado 8º dia? Aquele momento em que nós, como humanidade, vamos universalmente escolher a não-violência e o perdão em vez do ódio e da divisão. É sem dúvida uma pergunta que nos deve acompanhar. Fica o desafio para continuarmos a questionar, a voltar a estas fontes e, mais do que tudo, a participarmos ativamente na construção desta contínua nova criação. Muito obrigado por estarem aí e até à próxima.